Vamos repercutir esse anúncio com Vélez Rodrigues, ex-ministro da Educação, que está com a gente nessa cobertura. Ministro, uma boa tarde, obrigada pela sua participação. Boa tarde, obrigado a vocês. Sim? Vou começar então com a pergunta principal de momento, evidentemente, Carlos Alberto Decotelli. Queria a sua avaliação com relação a essa nomeação. Olha, Carlos Alberto Decotelli, conheci ele na transição, gostei do seu perfil técnico, é uma pessoa que respira educação, mas é fundamentalmente técnico. E desempenhou com muita satisfação para mim e para o MEC a função de presidente do Fundo Nacional da Educação. Ele realmente é uma pessoa bem aquinhoada para desenvolver um trabalho técnico com projeção social. Ele é uma pessoa que tem uma penetração social muito boa com a sua abordagem, diríamos, de cunho humanístico, mas tendo também como contrapartida um excelente currículo. Ministro, Daniela Lima falando aqui de São Paulo, agradeço também sua participação. Bom, foi foi na gestão do senhor ali que Decotelli assumiu o comando do FNDE. A minha pergunta é agora no sentido de conhecer melhor o DNA, a indicação, a proximidade de Decotelli com integrantes do governo. Quando o nome dele é levado ao senhor disse que o conheceu na transição, veio chancelado por quem? Que tipo de inclinação o senhor diria que ele tem? É um ministro que podemos esperar vai seguir alimentando a questão da guerra cultural, por exemplo, ou tem um viés mais técnico, mais pragmático? Eu gostaria que o senhor pudesse trazer uma espécie de perfil, já que o nomeou para o FNDE. É uma pessoa com muita sensibilidade social, mas está longe da radicalização ideológica. Eu gostei dele justamente por isso. Eu acho que é uma pessoa que pode somar muito no governo, porque vai atender às demandas da sociedade, é uma pessoa que tem sensibilidade social, uma capacidade de diálogo muito grande, tanto com as pessoas humildes, com as pessoas que procuram solucionar problemas relativos à educação básica e fundamental, mas também uma pessoa com uma formação acadêmica de qualidade, que o habilita para resolver problemas concretos em matéria de financiamento da educação no plano municipal, né? Ele desenvolveu um programa muito bonito de assessoria por parte do MEC às prefeituras do interiorzão do Brasil que tinham dificuldade em prestar contas. Ele fez um estudo muito completo sobre quais as prefeituras que estavam com dificuldades em matéria de prestação de contas e lançou uma campanha de assessoramento a essas prefeituras que teve pleno sucesso. As prefeituras que estavam em débito, estavam penduradas ou estavam não por causa de má vontade, mas por falta de conhecimento técnico. Então ele desenvolveu um trabalho de assessoramento em face destas prefeituras, o que foi muito positivo. Esse é um dos aspectos interessantes dele. Por outro lado, ele desenvolveu também uma aproximação com o projeto Rondon e para reforçar a presença do MEC dentro desse projeto maravilhoso. Ele fez um trabalho muito bom também nesse sentido. Ministro, há uma grande preocupação com a pasta da educação, principalmente nesse momento pós-pandemia, quando a gente fala de Enem, fala das escolas fechadas nesse momento. O senhor acredita que, justamente olhando esse perfil técnico que o senhor traz para a gente, de Carlos Alberto Decotelli, esse desafio se torna menor? Olha, o bom dele é que tem sensibilidade social, sabe traduzir as preocupações das pessoas, mas, por outro lado, tem um feedback de formação acadêmica sólido. Então, ele realmente tem uma garantia para dar uma estabilidade ao MEC e para dar ensejo a políticas públicas que realmente respondam às necessidades da sociedade. Ministro, vamos seguir aqui. Eu queria seguir entendendo. O senhor citou aí
esse estudo, eu tenho inclusive memória disso ter sido abordado na imprensa, para dar ali um auxílio técnico às prefeituras que não conseguiam fazer suas prestações de contas por dificuldades de pessoal mesmo, que foi conduzido por Decotelli, o novo ministro, e cita aí também a aproximação com o projeto Rondon, que é aí dos militares, né? O senhor diria que a afinidade dele com a ala militar do governo pode ter sido determinante? E mais, o senhor espera uma gestão menos ruidosa? Sem dúvida, ele é uma pessoa muito prudente, uma pessoa sensata. Eu acho que vai ter uma presença construtiva e de tender pontes. O ministro falou bastante sobre esse perfil técnico dele, a gente está destacando a questão dele ter um perfil também que se enquadra com a ala militar. No que se refere às ideias, já que o senhor teve um contato direto com ele, são ideias alinhadas com o pensamento do governo, com o pensamento do governo Jair Bolsonaro? Eu acho que sim, ele diríamos, apresenta um perfil liberal conservador. Liberal no sentido de respeito às instituições de governo representativo e de respeito às autoridades do Estado. E conservador porque é uma pessoa que tem sensibilidade para com a preservação de valores caros à nossa tradição brasileira. Por exemplo, família, religião, sem ser uma pessoa radical. Ministro, o senhor é conservador, né, tem ali escritos, trabalhos publicados a respeito disso. Perfeito, ótimo. Foi inclusive nomeado também por conta dessa coluna vertebral, digamos assim, ideológica. E muita gente, diga-se, quando o senhor estava no comando, achava que precisava de mais arrojo nesse sentido, e aí vem Weintraub. Ótimo. O senhor diria que Decotelli tem um perfil parecido com o do senhor, ou seja, a defesa desses valores que o senhor cita integra também a coluna vertebral do que ele é enquanto gestor na área de educação? Ele defende valores conservadores, mas com uma atitude de respeito ao pluralismo e à liberdade. Então, esse é um dado interessante no professor Decotelli. Eu acho que, nesse sentido, ele soma. O senhor diria que ele é mais plural? Eu vou tratar aqui como métrica o senhor mesmo. Eu espero não... É só para que o público, para quem está nos assistindo agora, que conhece o senhor como uma figura de gestor público, tenha um parâmetro. Onde é que o senhor o localizaria ali entre o senhor e Weintraub? Onde é que ele entra nesse espectro, que são os gestores que nós conhecemos da educação no governo Bolsonaro? Ele é um gestor competente, sem ser uma pessoa radical do ponto de vista ideológico, e preservando o respeito pelas liberdades e pelas instituições. Vamos lá, falando um pouquinho então do futuro, dos desafios, eu citei aqui esse mundo pós-pandemia, né, ministro, principalmente com relação ao Enem, escolas fechadas. Na sua avaliação, qual vai ser o principal desafio nesse momento para o futuro ministro da Educação, o já nomeado ministro da Educação? Neste momento, o grande desafio é como reaquecer a máquina educacional, porque com essa paralisia da pandemia, quem mais sofreu são as pessoas que não tiveram acesso fácil na rede de ensino à mídia digital. Então, esse será um dos grandes gargalos. Como dotar as nossas escolas, são mais de 160 mil escolas, para que elas possam fazer uso da mídia digital como um instrumento essencial nesta transição da pós-pandemia. Ministro, pelo que o senhor observa, estuda e acompanha, o senhor consegue dizer aí, por favor, as 3 prioridades do novo ministro? Que tipo, na sua opinião, claro, que tipo de trabalhos ele deve colocar à frente aí para colocar no trilho ou dar o rumo, né, à pasta, ao Ministério da Educação? Olha, vou te dizer as 3 que eram as minhas prioridades e que considero que ainda continuam com plena validade. A primeira prioridade é como garantir a formação de professores para a educação básica.
Segundo, como garantir a formação de professores para o ensino fundamental já no final do ciclo fundamental e no início do ensino de segundo grau profissionalizante. Então, essas seriam duas. E a terceira, como aproximar estas duas áreas do nosso sistema de ensino superior. Então, como estabelecer essa ponte? Vou aproveitar e trazer aqui um elemento do presidente da UNE. Ele acabou de tuitar referente ao nome dele, ministro, ao nome de Carlos Alberto Decotelli. Ele disse que o novo ministro da Educação não tem praticamente nenhuma experiência ou proximidade com a educação, a não ser ter sido presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Enfim, críticas com relação ao nome de Carlos Alberto Decotelli. O senhor falava há pouco de alguns feitos de Carlos Alberto Decotelli quando esteve à frente do Fundo Nacional. Então, para a gente enfatizar, na sua avaliação, quais foram os principais desafios enfrentados por Decotelli e o que ele deixou de legado quando esteve à frente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação? O desafio principal foi a sensibilidade à frente do fundo, a sensibilidade para com as pessoas que não conseguiam receber e administrar os recursos. Então, ele foi até elas e apresentou um plano viável, execuível, que teve sucesso. Agora, foi um período curto, né, ministro? Foi um período curto, mas um período que era muito sensível, porque qualquer falha nesse terreno da prestação de auxílio para recebimento de dinheiro público é complicado. Então, ele mostrou que era possível, em tempo relativamente rápido, responder a essas exigências. O senhor sabe por que é que ele deixa o governo, ministro, em agosto de 2019? Bem, ele me acompanhou, foi um funcionário muito integrado à minha equipe, apresentou responsabilidade, fidelidade, e eu acho que essa vinculação a um ponto sensível do esquema de governo meu fez com que ele também fosse considerado para ser deixado para trás na nova gestão. Entendi, perfeito. Agora, o senhor acha que ele deve... Havia sempre ali no MEC uma espécie de tentativa de depurar os quadros, afastar quadros que foram vinculados a gestões anteriores, em especial a gestões da esquerda. O senhor acha que ele deve manter essa linha, inclusive agora pegando como gancho o depoimento do senhor de que acha que o vínculo que ele tinha com o senhor contribuiu para que ele saísse do governo em 2019. O senhor acredita que essa é uma linha que ele deve manter ali? Olha, a linha dele é uma linha de moderação, como também foi a minha, e de tolerância para com as ideias diferentes. Eu não tive nenhuma, diríamos, prática de perseguição por motivos ideológicos. Não foi esse o meu perfil, e eu acho que o perfil dele também é um perfil de abertura e de trabalho com as pessoas, e de eficiência na consecução das metas fixadas. Ministro, questionando um pouco sobre a composição do Ministério da Educação, há pouco Daniel Adjuto, de Brasília, trazia informação para a gente que o Carlos Nadalim deve continuar à frente da alfabetização. Esse é um caminho, ministro, na sua avaliação? Ou seja, você tem uma troca do nome do ministro, mas você mantém os nomes que já estavam atuando no Ministério, justamente para que o trabalho que até então vinha sendo feito de alguma forma não seja interrompido, por exemplo? Bem, aí o clima é outro. Eu acho que o professor Decotelli vai ter plena liberdade para armar a sua equipe. Acredito que ele vai encontrar as pessoas com as quais ele possa trabalhar de uma forma mais adequada. O senhor vê se essa resistência já externada aqui pela UNE, organizações estudantis, vamos ver aí como é que reagem as associações dos reitores, mas você acha que essa resistência aí já é um obstáculo a ser trabalhado ou que o novo ministro deve seguir aí a linha que foi adotada por Weintraub e traçar um caminho paralelo, muitas vezes até conflituoso com esse tipo de entidade?
Não acredito que o professor Decotelli seja uma pessoa que crie conflitos do nada. Eu acho que é uma pessoa que transita tranquilamente nas relações sociais e no diálogo com as pessoas. Então, eu acho que ele tem um elemento muito positivo para desempenhar um trabalho de qualidade. Ministro, então qual que é o caminho na sua avaliação quando a gente observa críticas com relação ao nome dele? A gente vem agora de uma sucessão, o seu antecessor, Abraham Weintraub, acumulando críticas, principalmente por conta de algumas declarações. Qual tem que ser o perfil de Carlos Alberto Decotelli ao ser nomeado para esse cargo? Bem, esse perfil já existe nele, não? É uma pessoa que ouve. Críticas sempre haverá e é salutar que as haja. O ruim quando essas críticas são sistemáticas e desconstrutivas. Mas a crítica é um caminho que nos mostra como evitar dificuldades, como fazer para que as nossas ações tenham uma finalidade feliz. Eu acho que o professor Decotelli tem essa qualidade. Perfeito, então nós estamos aqui ouvindo o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Muitíssimo obrigado pela participação aqui no CNN 360. Ministro, desejo bom trabalho ao senhor. Obrigada por nos dar pistas aí do que esperar de Decotelli, o novo escolhido para a pasta, já que ele trabalhou com o senhor no início de 2019. Tá certo, com muito prazer dou estas informações e estendo a minha saudação ao novo ministro escolhido.